Olá, gente, eu me chamo Janiele Salles, sou professora assíncrona de literatura daqui do IDEA e hoje a gente vai ver algumas questões sobre quientismo, barroco e arcadismo. Eu trouxe algumas questões de Enem que já passaram e ao passo que a gente for ver essas questões, eu vou relembrar vocês um pouco sobre o que foi cada um desses momentos na literatura. Bora lá? Então vamos lá, né, gente? Bem, vamos aqui relembrar o que é o quientismo na nossa mente, reativar as nossas memórias sobre o que foi isso, para a gente poder resolver melhor as questões que eu trouxe para vocês. Vamos lá. O quientismo, ele foi a primeira manifestação literária que ocorreu no Brasil, né? Ele não foi uma escola, ele foi apenas uma manifestação literária. Ele veio ali com os portugueses, né, que tinham ali seus escrivãos e relatavam tudo o que viam. Então, o quientismo, ele era produzido por viajantes, né, no início do século, no período do descobrimento do Brasil e das grandes navegações. E ele teve ali dois tipos de literatura, que era a literatura de informação e a literatura catequista. A literatura de informação era uma literatura que era produzida, né, para informar, né, que relatava justamente o que eu disse. Os viajantes, eles estavam nas viagens, né, nas grandes navegações e escreviam para informar a galera de Portugal o que eles estavam vendo, né? Então eles escreviam crônicas, escreveram cartas. E a catequista, né, que era de formação, foi ali no momento, né, que trouxeram os jesuítas para o Brasil para catequizar. Então era uma literatura de formação, de catequese mesmo, para formar os habitantes do Brasil e também convertê-los ao cristianismo. Os principais autores foram ali o Pero Vaz de Caminha, né, com a famosa carta, né, ao rei de Portugal. Essa carta, ela é considerada o marco inicial da literatura, né. Outro também foi ali o padre Manuel de Nóbrega, teve também o padre José de Anchieta, autores muito importantes no quientismo. As características aí do quientismo eram que os seus textos eles eram descritivos e informativos, né? Era a visão do homem europeu sobre o Brasil, né? E tinha também uma linguagem simples, mas utilizavam ali muitos adjetivos. Tinha toda uma descrição, toda uma exaltação da terra, né? Da terra descoberta, tinha o uso de superlativos. E na literatura catequista, ela era uma literatura mais pedagógica, né, onde era produzido poesias didáticas para que compreendesse melhor. Então, o quientismo ele foi ali no período de 1500 a 1601, com a literatura de informação e formação. Indo para a nossa questão, a questão que eu trouxe para vocês sobre o quientismo, eu trouxe duas questões para cada assunto, tá? E a primeira do quientismo que eu trouxe foi uma questão de 2013, a questão 144. Vamos lá, tem dois textinhos. Texto 1. Andaram na praia quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia, 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhe davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que muito agradavam. Aí é um trecho, né, da carta do Pero Vaz de Caminha. O segundo texto é uma pintura do autor Portinari, aí, que a gente visualizando, a gente vê os barcos, né, vê os índios observando os barcos. E vamos lá. A questão é: pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que a carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra e a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. E a pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. Bem, voltando aqui, né, para a observação dos dois textos, a carta de Pero Vaz de Caminha, como eu disse, foi uma produção muito marcante, né, dentro do quientismo. Ela é um documento histórico-político, né, que descreve, né, sobre o olhar do otimista do colonizador, né, o olhar dos nativos, sobre os nativos que os receberam. E por outro lado, a gente tem a pintura do Portinari, que destaca esses nativos em primeiro plano, transmitindo suas inquietações e espantos, né, diante do que estava chegando. Então, analisando
As alternativas que a gente tem, aqui retrata os 2 pontos. É a C, né? A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. E a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Ok? Vamos seguir. A segunda questão que eu trouxe sobre quientismo foi uma questão do Enem de 2009. Vamos lá, temos mais 2 textos. Texto 1. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma cousa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Estamos diante aí de mais um trecho da carta, né? Pelo Vaz de Caminho. E o segundo texto é uma pintura, né? Do Albert Ecorhut, né? Que é o índio Tapuia. Vamos lá para a questão. Ao se estabelecer uma relação entre a obra e o trecho de caminho, conclui-se que a. Ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza e melancolia, do movimento romântico das artes plásticas. B. O artista na pintura foi fiel ao seu objeto, representando-o de maneira realista, ao passo que o texto é apenas fantasioso. C. A pintura e o texto têm características em comum, que é apresentar o habitante das terras que sofreriam o processo do colonizador. D. A pintura e o texto são baseados nos contrastes entre a cultura europeia e a cultura indígena. E. Há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto de catequização jesuítica. Então, vamos lá, né? Voltar a observar os 2 textos. A gravura, né? Ela guarda semelhanças, né? Com os aspectos das pinturas feitas naqueles séculos, né? Tem uma verossimilhança muito grande, né? Da representação de aspectos da nacionalidade. O texto, né, por sua vez, ele possui um caráter muito descritivo e representa a figura do índio, assim, de forma idealizada, né, tal como se fazia ali na literatura de informação. Como eu falei, a Carta de Pero Vaz, ela foi ali um documento importante no quientismo. Então, de acordo com as alternativas, a resposta correta, né, é a C. A pintura e o texto têm características em comum, né? Os 2 representam ali, estão mostrando ali a imagem do índio, que é apresentar o habitante das terras que sofreram um processo colonizador, ok? Vocês têm que voltar aos textos, ver o aspecto, por exemplo, quando tem 2 textos, né? Ver o aspecto dos 2 textos para encaixar e analisar as alternativas. Seguindo, vamos aqui para o Barroco, vamos relembrar aqui o que foi o Barroco, né? O Barroco, né, ele foi ali no final do século XV para o século XVI, já foi um período literário, ele não era só uma manifestação, ele foi um período realmente. Então, o Barroco foi um momento marcado pelos conflitos, pelos dilemas, pelas oposições, tinha muito isso. O homem do Barroco, ele vivia no conflito entre o céu e a terra, onde o teocentrismo estava muito forte, né? Ficava ali entre a fé e o pecado, entre a alma e a carne. Então, o Barroco, ele é todo voltado nisso, no conflito do homem, nessas dualidades. Porque, assim, o homem, ele buscava a salvação, né? Era um homem que buscava a salvação, mas que vivia em conflito com os prazeres da carne. Ao mesmo tempo que ele queria a salvação, ele queria os prazeres da carne, ou seja, era sobre isso, né? O Barroco era sobre isso. O homem e Deus. O homem que vivia atormentado pelo pecado, buscando a salvação. Então, eles escreviam muito sobre isso. Isso foi o período literário do Barroco. As características do Barroco era sobre esse contraste, né? Tinha a presença de antítese, aquilo lá de claro versus escuro, vida versus morte, tristeza versus alegrias. Isso é muito marcante em todas as poesias, né? Em todos os poemas e em toda escrita, toda a arte do Barroco. O homem do Barroco, ele viveu profundamente essas sensações, essa dualidade. Então, ele tinha muita intensidade quando escrevia, né? E tinha muita presença de hipérbole, do exagero, da expressão. No Brasil, ele foi o primeiro momento que se teve literatura produzida propriamente no Brasil. Literatura escrita propriamente pelos brasileiros. Diferentemente ali do quientismo, que era uma literatura portuguesa e escrita para Portugal. O português escrevendo para Portugal, né? Escrevendo sobre o Brasil para Portugal. No Barroco, nós vamos ter pessoas brasileiras que escrevem sobre o Brasil. Pessoas brasileiras escrevendo. Então, isso já é um grande momento dentro da literatura e no Brasil, né? E o marco inicial no Barroco literário no Brasil, né, se destacou ali, se deu ali com a obra Prosopopeia, em 1601,
ali do autor Bento Teixeira. O barroco no Brasil, né, claro, ele foi influenciado pelo barroco de Portugal, mas ele tinha características muito próprias, né, brasileiras. Ele foi ali entre 1600 a 1768 e era sobre isso, o corpo versus a alma, o pecado versus o perdão. Então bora lá para nossa questão. A questão que eu trouxe do barroco também foi uma questão do Enem de 2009 e temos um texto, né? Apenas um texto. Gregório de Matos. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo claramente na vossa ardente vista o sol ardente, e na rosada face a aurora fria. Enquanto, pois, produz, enquanto cria, essa esfera gentil, mina excelente, no cabelo metal mais reluzente, e na boca a mais fina predaria. Gozai, gozai da flor da formosura, antes que o frio da maduridade, tronco deste despido que vê o que é verdura, que passado o zenite da mocidade, sem a noite encontrar da sepultura, é cada dia caso de beldade. Um texto aí, né, um fragmento aí do texto de Gregório de Matos. Vamos lá para a questão. O barroco é um movimento complexo, considerado como a arte dos contrastes. O poema de Gregório de Matos, que revela características do barroco brasileiro, é uma espécie de livre tradução de um poema do Luís de Gongora, importante poeta espanhol do século XVII. Fruto de sua época, o poema de Gregório de Matos destaca, né? A concepção do amor, que se transforma em tormento da alma e do corpo do eu lírico, o uso de antítese para distinguir o que é terreno e o que é espiritual na mulher, o contraste entre a beleza física da mulher e a religiosidade do poeta, o pesar pela transitoriedade da juventude e a certeza da morte ou da velhice. E é a regular alternância temática entre versos pares e ímpares. Então, bora ali reler o texto. É isso, você tem que sempre reler o texto, sempre olhar, sempre mergulhar no texto para melhor, né, desenvolver a questão. O texto, você vê que o eu lírico, ele está se tratando de uma mulher, né, está exaltando uma mulher. E você vê que ele está falando de características durante o tempo, né? Você percebe que ele está falando de características de uma mulher e está falando sobre elas durante o tempo. Por quê? Você vê ali nos versos, né? Antes que o frio da maduridade, tronco deste despido que é verdura, que passado o zenite da mocidade, sem a noite encontrará da sepultura, e cada dia a casa da beldade. Então, qual a alternativa que destaca para o que a gente interpretou? A D, né? O pesar pela transitoriedade da juventude e a certeza da morte ou da velhice, né? O passar do tempo pela transitoriedade da juventude. Seguindo, né, para outra questão que eu trouxe, já é uma questão do Enem de 2014, e o texto é também do Gregório de Matos. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção um dia. Páscoa de flores, dias de alegria, aquele povo foi tão afligido, o dia em que por Deus foi redimido. Ergo sois vós, Senhor Deus da Bahia, pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão o verdadeiro Deus, que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? Bem intenso, né? Bem intenso. Seguindo para a questão. Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresenta princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por A. Visão cética sobre as relações sociais. B. Preocupação com a identidade brasileira. C. Crítica velada à forma do governo vigente. D. Reflexão sobre dogmas do cristianismo. E. Questionamento das práticas pagãs da Bahia. Então, bora lá. Como eu falei, é um texto muito forte e muito intenso. E você consegue perceber uma intertextualidade muito clara com as Sagradas Escrituras, né? Isso é óbvio, né? Então, para resolver a questão, a gente tem que recordar algumas características do poeta, né? Você tem que ter um pouco de conhecimento sobre tudo, sobre os escritores e tal. E sobre Gregório de Matos você tem que ter um pouco também. E o Gregório, ele utilizava a sua literatura como meio de criticar a sociedade, né, da sua época, ainda que fizesse por meio de metáforas, que é o que ocorre nesse texto.
Então, indo para as alternativas, né, onde você percebe que ele está fazendo uma crítica, né, ao governo brasileiro, quando você vê aí, né, ergo sois vós Deus, Senhor Deus da Bahia. Então, ele está falando de uma situação ali do Brasil, né, Deus que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro. Aí confirma. Então, a alternativa, ela é a C, crítica velada à forma de governo vigente. Por fim, né, o nosso último momento na literatura, o arcadismo, né. Então, o que foi? Bora relembrar rapidamente. O arcadismo, ele foi um movimento literário europeu que ocorreu ali no século XVIII e ele retoma as temáticas da antiguidade grego-latina, né, com descrições simbólicas, né, da natureza, do campo, né, das culturas rurais. É ali um movimento que vem de um contexto durante o iluminismo, ele é influenciado pelo iluminismo, então ele seguia uma ideia, né, a ideia da racionalidade humana, e a partir desse pensamento, né, do iluminismo, para lembrar aqui rapidamente, tivemos ali a Revolução Francesa, a Revolução Americana, enfim. O arcadismo, ele era o oposto do barroco. Por quê? Porque o barroco ele é rebuscado, né, e o arcadismo não. O arcadismo ele é simples, ele não é exagerado, né, ele busca mostrar a beleza das coisas simples, ele tem uma linguagem simples, né, eles usavam palavras utilizadas diariamente pelas pessoas, né, as frases elas eram escritas em ordem direta, não costumavam utilizar figuras de linguagem. Já no barroco tinha muita figura de linguagem. No arcadismo não, as palavras elas eram utilizadas nos seus próprios sentidos e seus textos são facilmente compreensíveis. Os autores eles costumavam usar pseudônimos, né, e por isso por esse motivo eles eram chamados ali de poetas fingidores. Por quê? Porque os autores do arcadismo eles eram geralmente eles escreviam poesias arcásticas já para fugir da realidade deles. Por exemplo, um autor ali que era advogado escreveu uma poesia arcádia, né, e usava seu pseudônimo ali de camponês para poder fugir da realidade da cidade e se imaginar, né, e se escrever em outra realidade, no campo, vivendo outra vida. Então era isso, sabe, que eles faziam, por isso que eles usavam pseudônimos. No Brasil, o arcadismo ele começa ali quando termina o barroco, né, em 1768, mas não era assim, terminou, começou outro, claro que não, tinha toda uma transição, né, muitos autores eles escreveram obras arcades, ali no começo, obras arcades, mas que ainda tinha características barrocas, então tinha todo um processo de transição, importante lembrar isso. Mas ele começou ali realmente em 1768, logo após o barroco, e o que marcou, né, esse início foi a publicação de obras poéticas do Cláudio Manuel da Costa, né. O arcadismo ele começa quando se inicia ali, né, as obras, né, elas começam a ser escritas ali quando se inicia o desejo de independência, né, ali no Brasil, que teve ali em Confidência Mineira, né, enfim. Uma coisa que é muito importante lembrar que nas obras arcádias, né, tinha marcas neoclássicas, né, com referência do latim, né, tinha uma valorização muito grande dos clássicos, tinha uma contextualização, né, se você for observar as obras brasileiras, você vai ver muita contextualização com determinada cidade, com determinado local, tinha também poesia sátrica, né, e vamos lá, as nossas questões, acho que deu para dar uma relembrada. A primeira questão que eu trouxe sobre arcadismo é uma questão do Enem 2016, a questão 132. É o soneto. Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplar o tímido esmoreço. Uma fonte aqui houve, e não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado. Ali em vale, o monte está mudado. Quando pode dos anos do progresso, árvores que vi tão florescentes, que faziam perpetuar a primavera, nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era, mas que o venho a estranhar se estão presentes, meus males, com que tudo degenera. Então vamos lá, para a nossa questão. No soneto de Cláudio Manuel da Costa, né, a contemplação da paisagem ao lírico, permite, né, ao eu lírico uma reflexão em que transcende uma A. Angústia provocada pela sensação de solidão. B. Resignação diante das mudanças do meio ambiente. C. Dúvida existencial em face do espaço desconhecido. B.
intenção de recriar intenção de recriar o passado por meio da paisagem, e E, empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. Bom, bora lá, né? Bora lá rever nossa questão. Você, observando o texto, você vê que a gente está diante, né, de um texto com tema arcádio, né, do arcadismo. E principalmente, como eu falei, né, explicando aqui o momento da literatura, do Cláudio Manuel da Costa, que é um dos principais escritores ali desse movimento literário que eu falei. O texto, ele é representativo de algumas características, né, do arcadismo. O bucolismo, né, por exemplo, como eu falei, né, ele está presente no retorno ao campo, né, no desejo explícito da vida tranquila. E o eu lírico, ele vislumbra muito isso, né, você observando nos versos. Uma fonte aqui houve, árvores que aqui vi florescer. Né, esse desejo da tranquilidade se contrapõe, né, à realidade, ou seja, não está mais lá. Uma vez, né, ali o eu lírico, ele demonstra ter encontrado um lugar diferente, né, daquele que ele tinha visto antes, daquele que estava guardado na memória dele. E onde você vê ali nos versos, né, eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar, se estão presentes, meus males com que tudo degenera. Né? Você observa isso, você observa aquela saudade, um tempo passado, aquilo que não está mais lá. Então, observando a questão, né, você vê que a alternativa correta é a E, né? Empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. Então, na última questão, a gente tem ali também um texto, né, que é um poema, né? Vamos lá, Casa dos Contos. E em cada conto te conte, e em cada encanto me encanto, e em cada arco te abarco, e em cada porta me perco, e em cada lanço te alcanço, e em cada escada me escapo, e em cada pedra te prendo, e em cada grade me escravo, e em cada sotão te sonho, e em cada esconso me afonso, e em cada Cláudio te canto, e em cada fosso me escoço. Bem interessante, né? Até visualmente também, né? Pela forma de escrita. Então vamos lá, a questão. O contexto histórico e lírico do poeta barroco Arcade, né, fundamenta o poema Casa dos Contos, que foi escrito ali em 1975. A restauração de elementos daquele contexto por uma poética contemporânea revela que a disposição visual do poema reflete sua dimensão plástica, que prevalece sobre a observação da realidade social. B. A reflexão do eu lírico privilegia a memória e resgata em fragmentos, fatos e personalidades da Inconfidência Mineira. C. A palavra esconso, escondido, demonstra o desencanto do poema com a utopia de sua opção por uma linguagem erudita. D. O eu lírico pretende revitalizar os contrastes barrocos, gerando uma continuidade de procedimentos estéticos e literários. O eu lírico recria em seu momento histórico uma linguagem de ruptura, um ambiente de opressão vivido pelas inconfidentes. Então vamos lá. Essa é uma questão assim, de nível difícil, né? Ela precisa assim, ela é difícil caso você faça uma leitura desatenta, né? Precisa muita atenção para resolver essa questão. O aluno, ele, quando vai ver essa questão, ele deve observar que o poema usado, ele tem características do centrismo, né, estéticas do centrismo, mas suas referências são ali de poetas arcades, né, envolvidos ali com a Inconfidência Mineira. A primeira referência ao movimento literário, né, é o título, Casa dos Contos. E um dos prédios do sistema, o que é ali um dos prédios ali do sistema de museus de Ouro Preto. Então, o estudante ele deve perceber que o poema ele é uma descrição desse prédio, onde os inconfidentes foram presos, né? Então, em cada porta, em cada arco, em cada porta, em cada fosso, em cada Cláudio, né? Você lembra ali do autor, Cláudio Manuel da Costa. Então,
precisa de ter um pouco de conhecimento sobre o arcadismo, assim, um pouco profundo, para poder resolver essa questão. Porque esse prédio ele foi o quê? Esse prédio ele foi a Casa do Contraste, né? Que era destinada ao recolhimento de impostos ali em 1789 e que depois passou a ser a sede da administração e contabilidade ali de Minas Gerais, né? Então, daí puxou-se aí o nome, né? Casa dos Contos, que serviu também de prisão para os inconfidentes, né? Que tava ali, quem foi preso, né? Desses confidentes foi ali o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa. Então, você tem que ter um pouco desse conhecimento para poder resolver essa questão. Então, qual a alternativa correta? A alternativa correta é a E, né? O eu lírico, ele recria, esse momento histórico, numa linguagem de ruptura, o ambiente de opressão vivido pelos inconfidentes. Você tem que resgatar ali todo o contexto histórico. No mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Esse vídeo tenha sido bom para vocês relembrar um pouco desses momentos literários. Um abraço e até a próxima.